E a recente decisão do ministro do STF, Flávio Dino, contra os supersalários e as verbas indenizatórias dos servidores chama a atenção para uma reforma no funcionalismo público. Mas como essa decisão afeta o judiciário nos estados? Assunto para o David Tarso. Diante da determinação do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal para que no prazo de 60 dias os três poderes retirem o pagamento de verbas indenizatórias que não estejam previstas em lei, nas palavras do próprio ministro, penduricalhos, que vão gerando supersalários, o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Francisco Eduardo Loureiro, já assume o posto com esse desafio. Mas, segundo o desembargador, o Tribunal de Justiça já segue os quesitos previstos na Constituição. O subsídio respeita o texto constitucional. O que é pago é uma verba indenizatória relativa a indenizações que deveriam ser pagas no momento oportuno e não foram, e são pagas de maneira parcelada, porque não há dinheiro no orçamento para pagar à vista, e essas verbas, essas sim, é que extrapolam o teto. Uma coisa é o subsídio, este obedece rigorosamente o teto. Outra coisa são indenizações, assim como tem um trabalhador na iniciativa privada. Se ele tiver uma indenização por hora extra, por tarefa extra, por adicional noturno, que não tenha sido pago no momento oportuno, ele vai receber a posteriori, além do seu salário. Os supersalários dos juízes, com todos os penduricalhos, têm feito elevar ano após ano os gastos públicos. Na média geral, somente no estado de São Paulo, ao longo de 2025, cada desembargador recebeu, em média, R$146 mil por mês. Isso de acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça. Outra questão destacada pelo novo presidente da Corte Paulista é quanto aos julgamentos que tratam sobre lideranças das facções criminosas para que as decisões não sejam mais feitas de forma monocrática. Que toda vez que nós juízes condenamos ou absolvemos alguém, nós mandamos cópia da sentença para o acusado com o nosso nome completo. Ele sabe quem o julgou, por que julgou e a quanto ele foi condenado. O que, de algum modo, sem dúvida, ele sabe quem o condenou. Nos crimes organizados, a lei permite que não um juiz, mas 3 juízes assinem a sentença. Então não é um juiz sem rosto, mas de algum modo dilui a responsabilidade entre 3, mas de outro aumenta o risco para 3 colegas. Então o juiz anônimo não há na legislação. Há uma proposta de alteração legislativa permitindo, como há na Itália, como há na Colômbia, o juiz efetivamente sem rosto que assina com uma senha o processo, mas que não é identificado. Em meio a discussões sobre código de conduta, até para ministros do STF, o desembargador Francisco Eduardo Loureiro falou sobre o uso das redes sociais pelos juízes. Entendo que nós juízes temos sim algumas restrições que o homem comum não tem. Há o direito à liberdade, há o direito à livre expressão, mas que nós juízes como agentes públicos e como pessoas que vão julgar a vida dos outros, é razoável que a população que será julgada por nós tenha uma expectativa de confiabilidade, de razoabilidade. Nós devemos preservar a imagem, devemos preservar a confiança pública na instituição. Participaram da cerimônia de posse do novo presidente os ministros Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, além do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos repercutir então também essa nova decisão do ministro Flávio Dino, que inclusive, Túlio, foi elogiada tanto por nomes da ala governista quanto por nomes da oposição, mas em relação às declarações do desembargador, que faz ali uma divisão dessas responsabilidades ou até mesmo o risco de ser juiz. Qual é a sua análise sobre essa justificativa para continuar recebendo esses altos salários? Olha, Bruno, o buraco é mais embaixo. Na verdade, de um lado, o Flávio Dino realmente acerta ao impedir que sejam pagas indenizações que não estejam previstas em lei, que não sejam realmente devidas à luz dos princípios e regras da Constituição e das leis. E isso acontece aos montes. Então, a fala do presidente desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela está correta quando diz que o tribunal só paga
esse tipo de indenização. É preciso verificar em cada caso a assertividade, a veracidade dessa e confirmar essas afirmações. Agora é preciso discutir muito mais fundo. Eu digo que o buraco é mais embaixo porque o Brasil tem um dos judiciários mais caros do mundo, é o legislativo mais caro do mundo. Por que se gera tanta hora extra no judiciário? Por que há 60 dias de férias para juízes e promotores? São essas questões que acabam gerando esses recursos, essas despesas volumosas que se transformam em indenização. Então é preciso rediscutir a base do judiciário, a base do gasto público no Brasil. Por essas e por outras, eu fico com Milor Fernandes, que dizia: Brasil, país condenado à esperança.